Boa tarde, divas lindas. Vamos dar. Deixa eu anotar. Continuidade nos aprendizados de orgulho e preconceito. Tô ficando boa em fixar, hein? Não é aqui. Vamos entrando. Paramos. Olá, Eduarda. Acabei de gravar mais um vídeo pro Dedê. Quem é do Dedê, em breve vai ter mais um vídeo novo, além dos combos que estão subindo lá, de uma sequência de 10 sessões aí de autoconhecimento lá, muito importantes, tá? Ferramentas assim bem profundas. Oi, maravilhosa! De autoconhecimento, tá subindo lá essa semana a introdução à figura feminina. Vai subir em breve. Eu não vejo a hora de acabar essa quarentena, gente, pra gente marcar os nossos presenciais. Mas enfim, né? Oi, 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 oi. Oi, oi, oi. Vamos ver quanto que a gente consegue prosseguir hoje. Tem lives que eu não consigo nem ler o primeiro parágrafo, ou nem seguir o primeiro parágrafo do plano de roteiro. Tanto que já estamos na 8. A programação era fazer 3 lives do Orgulho e Preconceito. A gente já está na 8ª, né? Mas tudo bem. O que importa é que estamos extraindo muito aprendizado. Sem pressa. Vamos começar? Olha, temos um cowboy. Fala, cowboy. Seja bem-vindo. Quem é coração? Não dê essa liberdade de me chamar de coração. Vamos lá. Vamos lá para a próxima cena que nós paramos ontem. Gente, esse recurso é muito bom, né? De poder ver a foto. Nós paramos numa cena importantíssima que muitas não devem ter dado atenção. Deve ter ido tomar um suquinho na cozinha enquanto essa cena acontecia. Que é essa aqui. Então vamos lá. O que a Liz tá fazendo aí? Isso logo depois da cena da chuva, tá? Quem lembra, quem assistiu a aula de ontem, sabe. Quem não assistiu, espera lá subir pro DD. Se você não for do DD, tem que esperar a gente concluir esse tema Orgulho e Preconceito, que aí vai estar disponibilizado esse aulão, tá bom? Bom, teve a cena da chuva. E aí, depois da cena da chuva, ela foi pra casa. O que ela fez, Diva? Olha que interessante. Ela esperneou, ela mergulhou no chocolate ou na bebida, ou, sei lá, foi ver outro rapaz pra esquecer, ou ficou se culpando, né? Não. Ela fez o que eu falo pra vocês, que é fundamental para vocês terem a feminilidade viva na vida de vocês, que é o silêncio e a espera. Aqui
É uma bela representação essa cena do silêncio e da espera que eu falo para vocês. É simplesmente deixar a coisa transformar no útero de vocês. É o grito de guerra. Receba, acolha, fique bela e calhe a boca. Eu vou explicar um pouco melhor hoje o nosso terapia DD, que eu acho que grito de guerra não é muito legal, guerra, mas é o terapia DD, né? O receba é a situação, a circunstância, é estar presente na situação. Receber, você tem que receber de fora, tá? Você recebe de fora. Então é uma abertura, é um estado de presença, é um estado de atenção, é um estado de coragem diante da vida, é estar vivendo a vida, tá? Isso é o receber. Não tem como você receber se você ficar resguardado em casa e não ir viver. E não enfrentar a vida, e não enfrentar os medos e seguir em frente, tá? Então esse é o sentido do nosso receber, do nosso terapia DD aí. Depois é acolher. O receber também envolve a antecipação, porque quando você está presente, você antecipa certas coisas, tá? O segundo é o acolher. O acolher é o envolver, é o afeto, é o humanizar as coisas, é o caráter pessoal. Ali no acolher é justamente o ponto feminino. Quando o homem ele recebe uma informação, ele reage, ele revida, ele entra em guerra, em combate, né? A mulher, quando ela recebe, ela deve acolher, ela deve envolver, ela deve aconchegar, ela deve humanizar, ela deve amortecer e pessoalizar a coisa, tá? Eis a grande diferença, então, do homem e a mulher é no segundo ponto do acolhimento. O homem reagiria e a mulher acolhe. O ficar bela significa o modo de fecundar, tá? A beleza, lembrando que o que significa ser belo é a beleza interior, é a beleza que vem do tutano, do osso, não da carne, né? O tutano o osso que fica, né? A gente morre, o osso fica e a carne é comida pela traça, né? Isso é uma simbologia para demonstrar que a gente precisa alimentar a beleza da alma, que vem do osso, que é da onde a gente veio, da costela. Então, nós somos a representação da beleza da alma. E o acolhimento mostra que somos belas. E se a gente cuida da beleza com modéstia, a gente mostra que a gente está cultivando a beleza da alma. A mulher que excede no cuidados da beleza, que excede demais, que exagera demais, ela não tem modéstia, ela demonstra que ela está compensando uma falta de beleza de alma, tá? Então a modéstia ela é um bom termômetro para você ver que tipo de beleza você tem cultivado, ou você tem, não é nem cultivado, você tem que cultivar as duas, mas que tipo de beleza você tem depositado esperança, tá? Se é a beleza externa ou se é a interna. Porque a beleza externa, ela nada mais é do que o reflexo da interna. Você cuida da externa para que transpareça a sua beleza real. Esse é o ponto, tá? Então, esse é o fique bela. No ficar bela, para você ficar bela por dentro, a beleza da alma, você precisa silenciar, tá? Você precisa deixar fecundar no seu útero. Esse momento da Lizzie, ela está ficando bela. Na prática, para ser bem prática para vocês entenderem, na prática, essa cena da Lizzie agora, até a noite ela fica assim, ela está ficando bela. É o momento que ela está ficando mais bela. No dia seguinte, ela já vai ser outra pessoa. Muito melhor do que ela foi nesse momento. Poucos minutos disso, na chuva. Entende? Então, aí ela está ficando bela. Ela está aí no terceiro passo. Ela está ficando bela nessa cena. O que é a beleza da alma? Como que cultiva a beleza da alma? Com silêncio e com a espera, para que as coisas fecundem no seu útero e gere uma nova vida, gere um novo sangue, transforme você, tá? E essa transformação você vai devolver para o mundo. Então esse é o momento que ela fica bela, que é o momento que ela... Depois disso, ela cala a boca. O que era o calar a boca, que é o último? Que eu uso bem esse termo cala a boca para provocar mesmo. As feministas, quando descobrirem esse nosso terapia, vão ficar loucas. Como assim cala a boca? Eu não quero nem ver quando elas me acharem. Mas assim, o calar a boca
é justamente para provocar uma coisa que vocês não conseguem mais fazer hoje em dia, que é ficar quieta, que é esperar, caramba. Esperar a coisa acontecer, tá certo? Só que o cala-boca não é ainda agora. Agora ela tá no Fique Bela. O cala-boca é quando o Darcy entrar aí à noite, que a gente já vai chegar lá, tá? Mas então, ela tá no ponto aí do Ficar Bela. Ela já recebeu a informação, ela acolheu da maneira dela, no momento que ela tava, mas ela acolheu ali, né? E aí ela errou um pouco nesse acolhimento, né? Porque no final ela errou quando ela acusou ele na chuva, que ele não foi legal com o Wilkman, né? Mas aí ela tá no terceiro passo, Ficar Bela. Então aqui é o que Fica Bela é o silêncio, é a espera. É aqui que você se transforma, tá? Se você não se permite ter esse tempo que ela teve de silêncio, pensar em outras coisas, o que ela fez a primeira coisa? Ela foi ler, ela não ficou trazendo de volta aquilo que aconteceu, remoendo, alimentando a raiva, alimentando o rancor, alimentando o ódio. Ela foi ler. Ela foi ler. Depois que ela leu, olha o que ela fez. Solidão, silêncio, contemplação. Ela leu e ela está agora contemplando, buscando extrair o aprendizado do que aconteceu. Ela não está buscando culpar ele, ela não está buscando argumentos para refutá-lo, vingança, nada disso. Ela está deixando transformar no útero dela, ela não está forçando o intelecto dela, vocês entendem, gente? Ela não está forçando a barra com um excesso de pensamentos, com viagens na maionese, ela está esperando a coisa digerir no útero dela, fecundar. E ela faz isso contemplando. Depois que ela lê, ela passa o dia aí contemplando. Olha depois o que ela faz. Olha o que ela faz depois. Ela vai se olhar no espelho. Divas, esse é o exercício que eu mais passo para todas as minhas alunas e clientes. O exercício do espelho, ele é fundamental. Não é você olhar se tem espinho ou não, se tem ruga ou não. A Bia tá aqui, ela sabe. Ela é minha cliente e aluna. O espelho, gente, é contemplar sua própria face, ou seja, contemplar sua própria alma. É olhar na janela da sua alma, nos seus olhos e descobrir quem você é. Porque depois daquela cena, você não é mais a mesma. E depois de você ler e contemplar, você precisa se encarar. Quem eu sou afinal? Quem eu sou afinal? Veja, aí ela ainda estava com uma coisinha aberta. Ela ainda não sabia quem era o Darcy, porque ele não respondeu sobre o Wilkman. Gente, lembra? Ele respondeu todas as dúvidas dela a respeito da Jane. Não, eu afastei porque eu achava que a Jane não gostava dele. Mas ele não falou nada do Wilkman. Se ele era mau caráter ou não, ela não sabia do caráter do Darcy ainda aí. Mas ela tava aí aflita? Não, ela foi descobrir quem ela é. Ela percebeu aí, depois dessa briga na chuva, depois que ele se declarou, ele pediu ela em casamento. E ela falou não, gostando dele. Olha quanta coisa nova aconteceu. Ela precisa de tempo para digerir tudo isso e extrair qual que é o aprendizado disso daí, o que eu devo fazer agora. É aqueles momentos que vocês mandam direct pra mim, nossa, aconteceu isso, aquilo, o que eu faço? Tô desesperada. Não entre em desespero. Faça isso que a Lizzie tá fazendo. Faça isso que a Lizzie tá fazendo, porque enquanto você faz isso, você vai digerindo em você, o tempo também vai passando e as coisas vão acontecendo. Ela passou o dia agora aí olhando no espelho. Veja, gente. Passou o dia todo, era noite, ela continuava olhando no espelho. E olha o olhar dela. Não é um olhar de que tá longe, não é um olhar superficial, é um olhar profundo. Ela tá olhando dentro dela e querendo conhecer a si mesma, saber quem ela é, por que ela fez o que fez. Ela deve ter pensado várias coisas. O convite de casamento, o primeiro da vida dela e a pessoa que ela tá amando, só que ela não sabe quem ele é.
Ela não sabe quem ele é ainda. E ele não respondeu. Ela não mandou, não saiu correndo atrás dele para ele responder logo. Ela não entrou em desespero algum. Isso é muito importante, diva. O desespero descaracteriza a mulher. Tira do mistério. Tira tudo, sabe? Deixa tudo sem graça. Então, essa prática, divas, vocês precisam... Tô falando com muita calma essa parte, porque essa prática vocês precisam reintroduzir ou introduzir como novidade na vida de vocês, tá? Aconteceu alguma coisa, façam isso, tirem esse momento sem pressa de ter solução, sem a pretensão de encontrar uma solução. Ah, mas eu quero saber o que fazer, mas me conta exatamente o que fazer, mas o que fazer? Não, não é assim, gente, que funciona. A vida humana não é assim que funciona. Quanto menos a da mulher, tá? Façam esta prática. Pratiquem isso, coloquem isso na vida de vocês como uma prática, tá certo? E aí, não tenho foto. Ah, tá, a carta. Eu fui direto pra foto da carta. Bom, aí ali à noite, quando ela tá no espelho, ele aparece, né? E diz... Não renovarei os votos que tanto te repudiam. Ele fala isso. Isso mostra uma boa característica para vocês prestarem atenção do varão, tá? É bem empírico no homem essa atitude. Eles não insistem se eles percebem que a mulher não quer. Eles não têm essa característica de implicância que a gente tem, de chatice que a gente tem. Não, vamos lá, de insistir, sabe? Eles penetram, eles são intrusos, entrões no início, mas assim, a partir do momento que a mulher mostra que não quer, ele não insiste. Mesmo ele gostando, mesmo ele querendo, ele consegue realmente, ele vai viver a vida dele, ele não insiste, tá? Então, isso se aplica no seu casamento, quando você quer conversar com seu marido e quando ele quer, por exemplo, sexo com você e você não demonstra querer abertura em nenhum momento, ele não vai te procurar, ele pensa, se ela quiser, ela procura, né? Enquanto você fica pensando, ele não me procura, poxa, ele devia me procurar, ele devia, né, não sei o que, aí fica essa palhaçada, né? A gente precisa demonstrar abertura. Tá? Então ali ele foi bem claro, não renovarei os votos que tanto te repudiam. Se ela quisesse que renovasse, ela deveria falar. Então aqui mostra bem o homem que precisa de sentir uma certa abertura nossa. Que mais? Seguindo ainda essa linha da objetividade masculina, que ele diz aqui, eu não vou te encher o saco, se eu não quer, eu não vou te encher o saco. Se a mulher é orgulhosa, lembrando do termômetro da mulher, que é o orgulho, se a mulher é orgulhosa, nada acontece, continua assim, tá? Então deixem o orgulho de lado. Todo dia avaliem o termômetro de vocês do orgulho versus humildade, tá? Eles não então... A imagem do homem é uma imagem de brio, de orgulho, mas não que ele seja orgulhoso. Vocês entendem? Mas a imagem dele tem que ser um tanto que arrogante para ele passar uma seriedade, sabe? Né? Quando esse cara é muito maleável, ele não passa uma seriedade, né? Então, o fato dele parecer orgulhoso não é que significa que ele está sendo orgulhoso, que ele tem a pretensão, a intenção de ser orgulhoso. A mulher é muito mais intencionada a ser orgulhosa do que o homem. Ele, nossa, assim, a gente chama ele, ele não tem essa de ficar chateado, e se ele fica chateado a gente chama eles na hora vêm. Assim, eles não têm esse negócio de ressentir como a gente. A gente ressente muito e fica muito orgulhosa, de pose, sabe? E eles já não. Então, assim, lembre-se sempre disso, é desnecessário. Se você tá com medida de orgulho, traga a humildade, porque é isso que se espera de uma mulher. A humildade. Então, homens, eles não ficam enchendo o nosso saco, mesmo com vontade, e eles não são orgulhosos quando amam. A mulher, ela já é chata e enche o saco.
é mais orgulhosa e mais e resguarda mais as coisas, né? Então, lembre-se sempre disso, é importante, isso faz parte da educação que eu vou dar para vocês no curso presencial, a educação feminina. Saber disso, ter isso consciente, vai tirar um monte de problema da tua cabeça, um monte de viagem de maionese, vai resolver de uma forma muito prática e simples várias coisas, várias questões do seu dia a dia. É a gente que conquista, exatamente, Diva. Bom, a carta. Qual é o conteúdo da carta? É bem objetivo também. Se me permite, explicarei as 2 ofensas que tem contra mim. Pronto, o que ele precisava falar para ela ainda, que na chuva lá não aconteceu porque eles estavam com as emoções exacerbadas e o diálogo finalizou quando ela acusou ele. Ele precisava explicar as 2 coisas que não ficaram claras para ela. Ele foi muito homem aí. Então, ofensa 1. A história do Sr. Wilkman, né? Aí era um drama comum no dia a dia, por exemplo, alguém de má fé, representado pelo Wilkman, enganou a Lizzie ali, né? Isso é muito comum, vocês terem pessoas, mulheres casadas, que são engodadas por um encanto aí de um homem conquistador, de um homem galanteador, que fala o que a mulher quer ouvir. Essa mulher carente, ela acaba se envolvendo e acreditando mais nesse cara que ela conheceu agora do que no marido de anos, né? Isso é muito comum acontecer. O Wilkman representa muito isso. Ele causou ali uma ruptura entre eles. Então, avaliem sempre, sabe? Dê um tempo. Se vocês fizerem a prática do receba, acolha, fique bela e cale a boca, vocês não vão ser engodadas, não vão cair nessas coisas, tá certo? Então ali ele explicou o que aconteceu de fato e ela deve ter ficado de boca aberta, né? Ela ficou lá assim, quando a amiga dela entrou, tá tudo bem? Ela falou, ela escondeu a carta, né? E falou, eu acho que sim, não sei. Ela estava vendo ainda o que estava acontecendo com ela. Então ali ela teve a explicação que faltava, que era dele. E a ofensa 2, a avaliação dele sobre a Jane, que foi parcial como a dela, né? Ele poderia ter perguntado para a Jane qual eram as suas intenções antes de afastar os 2. Como ele não o fez, ele foi lá imediatamente, enquanto ela lia a carta, ele já pegou o cavalo e já foi resolver isso, né? Foi juntar os 2 o mais rápido possível. Então isso é um homem de hombridade, isso é um homem, um varão mesmo de fato. Então os 2 ali, nessa situação, aprenderam a lição juntos. A maturidade de enxergar além do seu mundo e aquilo que você mesmo defende. É o que nós abrimos e estamos finalizando agora aqui. Abrimos na live passada e finalizamos agora. Você precisa, através dos relacionamentos, você amplia o seu mundo, você passa a enxergar o mundo dos outros, tá certo? Então eles aprenderam isso juntos, que tem que olhar para todas as partes e observar a lealdade de cada um, os objetos de lealdade e de amor de cada um, tá? Isso é uma alusão já para o casamento, tá, Diva? Ambos aprendem e amadurecem juntos. Não tem cobrança de excelência. Não tem, você não espera que o seu marido tem que ser excelente e perfeito porque você casou. Eu casei, ele tinha que fazer isso, ele tinha que me ajudar, ele tinha que ser perfeito só porque casou. Existe um ideal, uma ideologia a respeito disso na mente de vocês, no imaginário de vocês, de que porque casou ele tem que se transformar só porque tá com a aliança ou porque tem o título agora. Não, vocês casaram, é uma declaração de compromisso, de que vocês juntos vão amadurecer, vão aprender. Então ali no casamento começa, não termina. É o que eu sempre falo pra vocês. Esses enredos hollywoodianos, eles mostram a história de conquista só, mas não mostra quando a vida começa de fato, a vida real, né? Mostra só antes. E aí quando casa, felizes para sempre. Não, ali quando casa, começa a vida dos 2 de fato, né? Uma vida mais completa, mais substancial. Então casar, vai caminhar junto. Casar não é isso, tipo, ele é pronto e ele vai fazer as minhas vontades, né? Não, casar é
nada mais é do que a sua pessoa junto com o seu marido mudarem, lutarem juntos. O que vocês já faziam solteiros, vocês continuarão fazendo casados, só que agora juntos. Em comunhão agora, um ajudando o outro, né? Então essa é a diferença. Agora o caminho que você caminhava na solidão, você caminha junto com ele. E nesse caminho junto, algumas coisas se alteram para poder continuar junto. E não o contrário, eu vou alterar porque por capricho ou por prestígio. Não, já que a gente está caminhando junto, algumas coisas se alteram para o nosso caminho culminar, para a gente conseguir estar andando lado a lado e não se afastar. Então, nesse momento vem a resignação, a gente abre mão de algumas coisas para continuar caminhando lado a lado. E esse é o valor do nós, esse é o valor do casamento, tá? Então, o valor do casamento é vocês fazerem força para manter a pessoalidade de vocês, para manter o caminhar de vocês, o chamado de vocês, só que andando juntos. E para isso vai ter que ser feito ajuste, você vai ter que abrir mão de algumas coisas, você vai ter que ceder em algumas coisas se você quiser caminhar no matrimônio lado a lado. Porque não há um matrimônio onde vocês se afastam. Entende? Você coloca na frente os seus projetos e se afasta. Não, existe um laço que deixa vocês juntos, tá? Então, ele mostrou a perspectiva ali que ela não estava vendo e vice-versa. E ambos estavam sendo leais. Isso é importante falar o seguinte, gente. Depois da carta, ele logo agiu. E aí, eu quero levantar uma coisa muito importante para vocês. Não adianta vocês deixar serem engodadas por palavras bonitas no WhatsApp e já se entregar por causa das palavras, tá? Vocês precisam esperar a ação. As palavras, as promessas do seu namorado, do seu noivo, elas têm que vir seguidas de uma ação, senão de nada vale. Então ali ele mal deixou a carta, ele mal deixou ela falar, ler, responder, ele já saiu correndo, não para fugir por drama, eu vou dar a carta e vou sair para ela vir atrás de mim. Não, porque ele tinha que resolver o mais rápido possível o erro que ele fez de separar a Jane e o Bingley. É por isso que ele se afastou. Então, ele agiu. Ele foi lá, ele justificou por que ele fez e ele foi consertar o erro dele. Ele foi mostrar que ele é um homem honroso, sim, que ele errou não por maldade, mas que ele errou por ignorância, por não conhecer, não ter enxergado essas partes, tá? Por estar vivendo um mundo mais egoísta, mas não com uma intenção de sê-lo. Ele achou que estava acertando, mas ele errou e ele foi lá consertar. Então, diva, se você tá namorando à distância e o rapaz promete que vai fazer isso e aquilo, e aí você, que linda, então tá bom. E aí você dá tudo de si pra ele, e aí chega no dia ele fala, putz, não vai dar pra ir, né? Aconteceu um negócio aqui, não vai dar. Ele desmarca porque ele mal prometeu, você já se abriu e deu tudo de si. Então pra ele não tem novidade, então ele desmarca mesmo. Tem outras coisas mais interessantes do que ele ir te encontrar. Mais urgentes do que ele te encontrar. Então assim, ele fez a promessa, ótimo. Tô esperando você aqui, entendeu? E não dá corda enquanto ele não ter uma ação congruente, alinhada com a promessa dele, enquanto ele não cumpriu o que ele falou. Sejam firmes nisso, entendeu? Porque a ação tem que estar em conjunção com a palavra, senão de nada vale, ele só vai te enganar mesmo, e você vai se sentir toda hora para trás, sempre em segundo plano, em terceiro plano, você nunca é prioridade na vida dele, mas é claro, tem outras coisas mais interessantes do que você à frente, para ele conquistar, para ele desvendar, para ele realizar. Agora, se você se coloca como a coisa mais interessante que ele pode ter, ele vai se mexer rapidamente para resolver, para estar perto de você, tá? Então a gente fecha essa cena aqui. Aí a próxima cena é quando Jane retorna da Inglaterra. Veja só que aconteceu todas essas coisas, enquanto isso a Jane estava lá na Inglaterra, na casa dos tios,
E ela não fez nada lá. E depois, no final do filme, a gente descobre que ele nem sabia que ela estava na Inglaterra por tantas semanas. Por toda a primavera ela ficou lá. E ele nem soube. Ela foi lá pra casa da tia, nem saiu da casa da tia, não avisou ele que ela estava lá, não deu um jeito de encontrá-lo, não foi pesquisar o lugar que ele frequenta e de repente aparecer lá no café que ele sempre vai. Ah, você por aqui? Não, eu vim ficar na casa da minha tia, que bom te encontrar. Não, ela não causou nada. Nada. Isso não deixa de ser uma... É um medo... É um medo demais de ser repudiada, é um medo demais de sair da imagem perfeitinha que ela construiu, que acaba sendo uma soberba. Acaba sendo uma soberba de tipo, eu não posso deixar de ser perfeita. Ela se apegou à autoimagem que ela construiu dela e tipo, qualquer coisa fora disso, mesmo que implique a felicidade dela, ela não se atreve. Ela não se atreve. Então, assim, ela passou a primavera inteira lá, ao lado da onde ele estava e não fez nada. Então, isso acontece muito, né? Não sei se você reconhece isso. Você viaja para um lugar próximo de onde está o seu pretendente, mas nada acontece, né? Você volta com o rabinho entre as pernas, porque você achou que um milagre ia acontecer e ele ia descobrir que a sua tia mora lá e que você tá lá. Gente, não viaja, né? Se você se identifica, não viaja, não faz isso. Provoque. Lembra da live passada? Provoque as situações, sabe? A mulher é expansiva, ela fuça tudo, ela acha, ela dá um jeito de aparecer sem mostrar que ela tinha, sem ser explícita, né? O exemplo que eu dei, ela pode pegar e descobrir que café que ele frequenta e aparecer lá como você por aqui? Que coisa, né? Tem N maneiras de fazer isso. Tá? Então, um grande aprendizado de Jane é que vocês entendam que sem a sua cooperação, nada vai acontecer na sua vida. É preciso o elemento de cooperação na vida, em tudo, tá? Dar abertura para o homem cortejar com a provocação correta e não a sexual, tá certo? Depois temos a cena da Lizzie. A Lizzie... com o diálogo com a irmã, né? E esse momento aí a Lizzie ainda ela tá no processo de ficar bela. Veja que passou outros dias, ela voltou para casa dela, mas ela ainda está no processo, ela ainda não sabe. Isso é muito comum acontecer, ela ainda não sabe quem ela se tornou depois daquele diálogo na chuva, depois da carta. Ela passou o dia pensando naquilo, aí veio a carta à noite, ou seja, mais uma novidade, ou seja, quer dizer que o Darcy, ele é uma pessoa, ali a carta clareou tudo que faltava para ela, né? Clareou qual é o caráter do Darcy, só que ainda não tinha acabado, porque ele ainda ia fazer várias coisas, agir para consertar e melhorar o mundo dela em várias coisas, né? Então ali só tava vindo novidade para ela, então ela tava aqui em silêncio e chorando, ó, saindo lágrimas do olho em silêncio. E isso vocês têm que permitir esse momento de vocês, não evitar esse momento de tristeza, de solidão, de se encolher, se ensimesmar e esperar esse momento passar. Quando acontece esse momento com vocês, não entre em desespero, espera passar que vai passar. E quando passar, a sua vida vai ser iluminada, o seu caminho vai estar mais brilhoso, você vai enxergar coisas melhores, você vai ser outra pessoa, você vai estar enxergando outras coisas que você não enxergava antes, sobre você e sobre o mundo, sobre você, sobre as circunstâncias, sobre as pessoas. Então ali ela ainda estava no processo de ficar bela. Ela não quis falar nada com a irmã, ela não sentiu vontade, tá tudo bem. Ela não sentiu vontade de dividir com a irmã, de falar nada, porque ela nem sabia o que falar exatamente. Então ela não falou. Então fica assim, tá tudo bem, espera. Amanhã é outro dia. Sempre passa. E quando passa, é o momento que você transforma, é o arco-íris. É o resultado da solidão, é o resultado de viver nas profundezas. Você acende. Quando você se permite ficar lá embaixo um tempo e espera o momento certo, você acende e vem o arco-íris. Não, a Lizzie é colérica. Então,
Enquanto ela não sabe o que está acontecendo com ela, ela vai vivendo assim, esse mesmada, mas ela ainda não sabe o que fazer, né? Então ela ainda tá numa situação aí de não saber o que concluir, como se comportar, o que decidir, ainda não sabe. E aí na próxima cena ela demonstra que ela ainda tá deglutindo tudo aquilo. Por quê? Porque ela solta uma grande amargura aí. Quando ela tá conversando com a tia aí, a tia chama ela para ir para Inglaterra um pouco, para ela esparecer, e ela diz pra tia, a tia fala de alguma coisa, de um homem e tal, ela responde, os homens são consumidos por sua arrogância ou estupidez. Se eles são amáveis, são influenciáveis e facilmente persuadidos porque não possuem personalidade e não conseguem pensar por eles próprios. Veja que interessante que no começo do filme, no primeiro baile, lá no começo, qual que era o discurso da Lizzie sobre os homens? Os homens são tolos e mal-humorados, ponto. Era a concepção que ela tinha do que é homem. Olha como era curta, como era inexperiente, como falava, como ela não tinha experiência ainda com os homens. Ela não tinha vivido alguma experiência sequer com os homens. Ela só via eles se comportando. E aí, qual era a conclusão dela do que era homem? Era isso. São todos tolos e com mau humor. Olha como mudou o que ela sabe sobre os homens agora, Diva. Ainda que ela esteja amarga, que a tia responde, isso é amargura, Lizzie. Você precisa refrescar mais novos ares. Você está amarga. De fato, é amargura. Mas olha a riqueza de detalhes agora. O tamanho da frase com riqueza de detalhes. Como ela já conhece melhor a natureza masculina. Os homens são consumidos por sua arrogância ou estupidez. Né? Porque ela tá com raiva e amargurada aí. Ela tá com raiva dela mesma. Ela tá falando dela mesma aqui. Da arrogância e da estupidez que ela teve quando ela acusou o Darcy de ter sido ruim com o Sr. Wilkman. E aí ela fala o que ela já sabe dos homens, que ela identificou. Se eles são amáveis, são influenciáveis e facilmente persuadidos. Porque não possuem personalidade. Aí ela conclui errado, porque não possuem personalidade e não conseguem pensar por eles próprios. Existe grande verdade em tudo que ela falou, mas a maneira que ela falou foi muito amarga, né? Porque de fato eles não são seres amáveis, né? Eles são sim influenciáveis pela mulher e eles são facilmente persuadidos pela mulher que ele confia, sim. E ela conclui que isso é falta de personalidade, que eles não conseguem pensar por si próprios. E o Darcy vai provar que não. As ações deles posteriores, que ele vai arranjar o casamento das irmãs dela, resolver tudo, melhorar toda a vida dela, prova que não, que ela tá errada nisso daqui, né? Mas só o fato dela ir visitar lá a casa dele, ela já vai ver que não é bem isso. Mas olha como ela já se transformou, sem ela saber ainda. Daí, aqui mostra o resultado quando você não tem tempo de solidão, de esperar e de transformar. É a generalização muito comum que a gente faz, né? Ela tá falando da soma do Darcy com o Bingley, com o pai, que só quer paz. Aí, né, uma cena anterior a essa, ela falou com o pai, pro pai não deixar a filha caçula ir pra cidade, que ela ia se perder. E o pai falou que só quer paz, né? Ela concluiu que homem é tudo estúpido. Então ela somou tudo que ela conhece de homem até hoje e resumiu nessa frase. Ela viu o Bingley, que é o bunda mole, que o Darcy falou para ela se afastar e ele se afastou, em vez dele ir lá falar com a Jane e se declarar. O pai que deixa a filha caçula mandar nele e consegue ir para a cidade e se perder. E o próprio Darcy. Aqui é a conclusão então do que ela sabe sobre os homens. Quando você tá nesse estado de amargura, Diva, como é que você resolve, né? Quando que você fica nesse estado e como que resolve? Aceita. Se você tá num estado de amargura assim, de angústia, aceita os convites que vierem para você esparecer, para que mais acontecimentos aconteçam na vida e você tenha mais dados, mais situações, mais fatos para você agir. Espera. Tá? Então assim, aqui ela recebeu um convite para esparecer, para ir para a Inglaterra, ela aceitou.
ela não ficou revoltada, nem deprimente, nem depressiva, se fechando, vou ficar no meu quarto trancada porque essa vida é uma droga mesmo, porque eu não nasci para amar mesmo. Não, continua vivendo, Diva, e aceita, porque geralmente nesses momentos que a gente está angustiada, sempre tem um anjo, sempre tem alguém que oferece alguma coisa para nós, né? Seja, vem jantar comigo, seja, deixa eu ir na sua casa dormir com você aí hoje, uma amiga, seja, sei lá, qualquer coisa, sempre vem um ser amável te acolhendo de alguma forma, te proporcionando novos ares, uma outra situação, você viver um outro capítulo por hora e depois você retoma aquilo, conforme a vida vai te levando aquilo de novo. Não forcem a barra, não queiram ficar. Essa onda de, eu tô deprimida. O que é a depressão? Nada mais é do que você se colocar cada vez mais naquela situação que te incomoda, em vez de você sair dela um pouco, para que ela se autorresolva. Não que se resolva automaticamente, mas se você sai dela, você permite que outras coisas aconteçam naquela situação e que modifique a situação. Tá certo? Então, um dos problemas mais fáceis, uma das soluções maiores para resolver uma depressão, autodepressiva, é novos ares. Sair daquela situação e fazer outra coisa, se matricula numa coisa nova, vai fazer uma viagem. Quando meu marido não se decidia se a gente ia ficar junto ou não, e ficava me enrolando, umas 2 vezes me enrolou, eu fui pro Paraná. Eu fui viajar com meu cachorro na época ele tava lá no Paraná, eu fui pra lá. Eu vou pra lá, nossa, eu pensei na hora, que objeto de amor é meu agora vai substituir essa falta que eu tô? Porque eu já amava o meu marido, né? Então tava doendo, eu queria estar perto dele pra sentir aquele amor sendo consumado. Só que eu falei não ali porque ele não se resolvia, então eu terminei com ele e não terminei e fiquei lá na minha depressão. Eu terminei e fui procurar algo que substituísse aquela falta e que era o meu cachorro, que é uma longa história desse meu cachorro, que morava no Paraná na época. E eu foi a melhor coisa que eu fiz. A melhor coisa que eu fiz. Eu passei uma semana lá com o meu cachorro, uma alegria enorme, brincando o dia inteiro com o meu cachorro, curtindo ele. Aí eu curti a natureza, aí eu tava lá na casa da minha cunhada, aí eu vivi a vida deles, aí ela me levou um dia pra faculdade dela, a Janaína, aí o outro me levou no trabalho dele pra eu conhecer, e não sei o que, e eu fui indo, fui me deixando ser conduzida por esse acolhimento, por essa situação. E um dia antes de eu ir embora, culminou em novas situações, que meu marido me viu num bar, fotos minhas que eu fazia, na época eu era modelo, e aí culminou no final. Coisas aconteceram enquanto eu estava lá que agregaram e transformaram aquela situação, e quando eu voltei, ele me pediu em casamento, resumindo assim, entendeu? A gente se uniu. Então, é assim mesmo que funciona. Permita as coisas expandirem e acontecer. Não se feche no seu mundinho, tá? Nós não somos máquinas, tá bom, divas? Parem de querer resolver tudo na hora. As coisas precisam ter tempo de transformar, tá? O imediatismo estão acabando com o ser de vocês. Essa ânsia de achar que tudo tem que ter solução imediata, que tem que sentar e resolver agora, que não pode dormir brigado, que tem que resolver, que não... Gente, isso é balela, tá? O tempo é a melhor coisa, vai transformando na gente, as coisas vão acontecendo. Nós não somos máquinas que tem essa velocidade que resolve na hora. Nós somos como a natureza, como as estações, como a plantinha que demora para crescer, como o óvulo, como, né, o esperma que demora para virar embrião, que demora para virar uma pessoazinha, né? Esse é o tempo nosso. O nosso tempo não é igual ao tempo tecnológico, tá? Não confundam a natureza humana com a natureza tecnológica. Nosso tempo é natural. Se conectem com as estações, com as fases da Lua, com os planetas. Tudo isso diz sobre o nosso tempo, tá bom? Depois, a Liz escondeu de Jane que tudo que ela passou. Eu não tenho mais fotos, gente, eu esqueci, acho que de pegar mais fotos. Então, a gente mantém aqui. Mas teve uma cena em que a Lizzie esconde da Jane que tudo que ela passou lá, tudo que ela sabia sobre o Sr. Bingley, né? Ela resolveu esconder. Por quê?
Ela queria mentir pra Lizzie? Não. Mas porque ela estava amarga ainda, ela não sabia ainda o que fazer com tudo aquilo. Estava tudo muito confuso na cabeça dela. Então ela ficou em silêncio. Quando você não sabe o que fazer ainda, divas, não faça nada, tá? Espera. Ela ficou em silêncio e esperou. O que mais? Próxima cena. A próxima cena é linda, acho que dá tempo, né? Quando ela conhece a casa dele. Eu não tirei foto, mas eu tinha foto. Deixa eu ver. Quando a Lizzie conhece a casa dele, cadê? Acho que eu apaguei. Que pena. Quando a Lizzie, então, aceita o convite dos tios, ela aceita o convite e vai passear com eles, vai pra Inglaterra. E aí no caminho, né, puxa, onde a gente parou? Ah, estamos do lado da casa do Darcy, que coincidência. É uma coisa, você entendeu? De confiar nos acontecimentos. Se você respeita o tempo da natureza, se você respeita o tempo das coisas, se você respeita os seus valores, a vida se carrega de culminar onde tem que culminar o seu destino, sabe assim? Então é o exemplo que eu falei meu mesmo do cachorro e o exemplo dela. Eles pararam perto da casa do Darcy. O Darcy não deveria estar lá, no entanto ele apareceu lá do nada, bem a hora que a Lizzie foi. São coisas, coincidências da vida que acontecem naturalmente, quando a gente não força. Agora, se a gente quer forçar as coisas a acontecerem, você acaba atrapalhando o curso natural. Ou seja, você acaba atrapalhando as suas coisas acontecerem bem. Então ali, quando ela chegou na casa dele, a cena do barco, que ela pisa e olha, você viu que ela solta um sorriso. Ela parou o barco, ela olha para a mansão lá dele, ela solta um sorriso de... Ali aquele sorriso representa que ela tá quase... que ela já tá bela, que ela já tá começando a clarear, entender as coisas que tá acontecendo. Foi um movimento que ela raciocinou, tipo assim, nossa, eu entendi, agora eu entendi o que está acontecendo, agora eu sei o que fazer, eu vou lá e vou me declarar, eu vou lá e vou... Não é um movimento racional da mulher, divas, é um movimento orgânico, subjetivo. Conforme a coisa ali foi acontecendo, na hora que ela olhou para casa, ela deu aquele sorriso dela, diz que ela já sabia o que fazer. Mesmo o racional dela ainda não sabendo exatamente organizar o que fazer, mas ela já sabia o que fazer. Ela já sabia o que queria, já estava clareando, o arco-íris já estava aparecendo para ela, mesmo que ela não sabia ordenar racionalmente o que falar exatamente, como isso ia ser, quando ela ia ver, ela só tinha certeza de que sabia o que fazer. Então isso é muito importante, esses são detalhezinhos, divas, que eu tô colocando, porque a nossa vida, a vida da mulher é feita de nuances e de detalhes e de subjetividade. Então minha tentativa em ser muito específica em cada ponto é justamente você reconhecer dentro do seu âmago que eu tô falando, você que é mulher, e falar, puxa, eu posso então dar vazão para isso, eu posso então agir dessa forma, não é errado, como tem dito por aí as pessoas, né? Então é isso, ela sorri quando ela sai do barco, tipo, sorri, tipo, é um sorriso tipo, uau, né? Não sei, não tem nem, é indizível, né? É indizível. Bem diferente de quando ela tava aí nessa cena da cozinha amarga, né? Se ela tivesse se mantido na casa dela, na cozinha amarga, da cozinha pro quarto, do quarto lá, o arco-íris ia aparecer? Dificilmente. Dificilmente esse sorriso de alívio, quando ela caminhou e culminou na casa dele, sem pretender, soltou aquele sorriso, tipo, é aqui que eu deveria estar mesmo. Ela sentiu que estava no lar dela, é aqui que eu deveria estar. Quando eu falo no lar, não é a casa em si, mas é próximo dele. Estou próxima do meu lar. Ela sentiu isso e isso soltou um sorriso, né? Então, aí vem a próxima cena quando ela tá apreciando as esculturas. É interessante que quando ela tá apreciando as esculturas dentro da casa dele, ela ouve sobre o Darcy, né? A governanta falando do Darcy, né? Que ele é muito generoso. E aí ela deu de cara com o busto dele, lindo, e ela ficou tão em êxtase
que ela nem ouviu que a governanta estava falando que ao lado tinha o busto da irmã, ela nem olhou, né? Ficou lá, maravilhada no Darcy, e ali ela estava enxergando quem ele era de fato. Ela não estava olhando para o que ela sente por ele. Isso é legal. Ela não estava olhando para o sentimento dela, o que eu sinto por ele. Ela estava contemplando ele. Cara, descobriu o caráter dele e é belo. Que lindo isso. E ela estava admirando ele, as coisas dele, o mundo dele, e não os sentimentos dela para com ele. Vocês entendem a diferença disso? Isso faz toda a diferença. Muitas de vocês ficam contemplando o seu próprio sentimento sobre a pessoa. Aí você fica se doendo, mas eu queria, ou o seu próprio sentimento, o que você espera sobre a pessoa, sempre você como ponto central. Ali ela estava com aquele sorriso maravilhoso e livre, vendo o arco-íris, porque ela estava olhando para ele, ela estava admirada com o que ela descobriu. Como ele é lindo, né? E não como ele vai me proporcionar coisas boas, como ele vai me amar, não. Ela estava contemplando ele ali, estava maravilhada, que descobriu que graças ele é a pessoa que eu tô amando, é realmente bela, e é por isso que eu amo, talvez, porque ele é belo. Ela estava contemplando essas coisas dentro dela, tá? E aí ela foi caminhar pela casa, como toda mulher, né, que vai cutucando tudo e fuçando em tudo, né? Ela não consegue ficar parada, a mulher ela vai sempre invadindo os espaços, se excedendo, se expandindo. Ela foi para os outros cômodos até que encontrou a irmã dele tocando piano e de repente ele apareceu, e ali ela já concluiu que ela nem parou para pensar que podia ser a irmã dele, né? Achou que era namorada, alguma coisa, e saiu correndo. Tomou um baita de um susto quando encontrou com ele, porque ela não estava preparada para isso, ela não sabia o que fazer ainda. Apesar dela já estar com a alma livre ali, já saber que ele era o amor da vida dela e que ela queria ele, ela ainda não tinha racionalizado nada disso. Era tudo, ela estava se permitindo presenciar, viver aquilo sem racionalizar. O que eu vou fazer? Como eu vou conquistar este homem? Como eu vou pedir desculpa para esse homem? Ela não estava nesse âmbito objetivo. Ela tá vivendo uma mulher feminina. Entende? Que a feminina, ela vai vindo as coisas, vai vindo e ela vai... Você vê que ela tá em silêncio o tempo todo, ela tá quieta o tempo todo. Ela só tá recebendo tudo aquilo que tá vindo dela, todo aquele conteúdo que ela tá enxergando, que iluminou na frente dela, e tá vivendo aquilo. Tô no horário, gente? Que horas que eu entrei? Eu entrei um pouco atrasada. Eu vou terminar essa parte do diálogo. Então... Aí vem o diálogo deles pós-invasão. Aqui, ela fala o motivo do não dela da primeira vez, né? A mulher que tá desconcertada, com 1000 emoções, sem a faculdade de raciocínio, que é o momento que ela tava, vai fazer o quê? Eu vejo várias clientes da minha consultoria agir assim. Quando você tá nesse estado de êxtase, esse estado alado, que você não tá muito no mundo com os pés no chão, você tá flutuando, e acontece algo na tua frente, como aconteceu ali, uma realidade que joga você pro chão com tudo, como se você sentisse a gravidade com tudo e caísse no chão, que foi o momento que ela viu ele e saiu correndo. Ele falou, nossa, me acompanha, eu posso te acompanhar? Ela, não! Né? Não sei se vocês lembram dessa cena. Posso te acompanhar? Não! Aí ela, não, é que eu gosto de caminhar, você sabe, né? Eu gosto de caminhar. Ela ficou desconcertada ali, né? Então, a reação dela acaba sendo se proteger ali. Isso é muito comum. E é esperado. Quando você não sabe o que fazer, Diva, qual é o aprendizado disso? Quando você não sabe o que fazer, negue. Porque o pudor, ele tem que permear a sua vida, seu centro da sua vida. Não é a entrega completa, mas o pudor. Nesse momento em que vocês estão se conhecendo, tá? Então, eu falo pra quem é solteiro e tá flertando, tá namorando, e quer noivar, e quer mover esse homem. Entre se entregar e ter pudor, escolha sempre ter o pudor. É muito mais assertivo, porque o pudor demonstra que você valoriza a sua intimidade, que não é para qualquer um que se entrega. E o homem que quer casar com você, ele quer essa certeza de que você não se entrega para qualquer um e que você se resguardou para ele.
Eu não tô falando de virgindade, que hoje em dia é diferente, mas eu tô falando de você ter... ele precisa ter essa sensação de exclusividade, tá certo? Então, para você se nortear, na dúvida de não saber o que dizer, não sei se eu aceito ou não o convite dele, eu não sei... Não, é não, por hora não, é o silêncio e é não. Outra hora, vamos ver. Você vai mover muito mais esse homem se você pender mais para o pudor do que para a entrega antes da hora. Tá? Então esse é o grande aprendizado desse momento que ela fala não. Isso faz parte de governar as suas emoções, tá? Então, se você está mega apaixonado, o rapaz te convida para entrar na casa dele, para entrar no mundo dele. Se você entrar, a probabilidade de você sucumbir aos desejos da paixão e se entregar é muito grande. Então, nem se coloque em zona de risco, tá? E isso eu lembro muito do filme, do Retrato de Dorian Gray, quem já assistiu. É bem forte esse filme, mas tem um momento que ele é ingênuo ainda, que ele é doce, e aquela mulher doce que ele se apaixona e virgem, ela aceitou o convite dele de entrar na casa dele, e ali ela já não conseguia mais ter o controle das paixões dela e se entregou por umas palavras bonitas e doces que ele falou. Então a mulher que sabe governar as emoções, ela sabe o quê? Essa mulher, ela sabe que ela tem desejos e paixões também, e que se ela se colocar numa zona de risco, a probabilidade dela se entregar é muito grande, muito grande. Então, eu não vou me colocar nessas zonas de risco para eu continuar tendo um domínio de mim, tá certo? Então, tem 2 minutos, né? Então, esse é o grande aprendizado dessa atitude da Lizzie de dizer logo não. Esse não dela não foi meio incalculado, não foi incalculado, foi autêntico e foi espontâneo, mas ele veio de uma educação feminina anterior. Ele veio de um saber o que se esperar de uma mulher, de um saber conduzir as próprias emoções, tá bom? Então, ela mesma apaixonada fez isso. E aí, ele falou que era a irmã, aí ele aproveitou a oportunidade que ela falou que ia dormir lá, ele não perdeu tempo, né, que ela ia dormir na cidade, e mexeu os palitinhos para ter ela perto e conseguir ter essa mulher. Então, hoje é isso, amanhã a gente continua, tá bom? Para não cair a live, a gente não perder. Um beijo apaixonante.